Bom dia a todos, senhores, senhoras, todos os presentes. O pessoal da secretaria aqui da CESAL, né, da sede, estão conseguindo ouvir? Tá travando? É, verificar aí, tá? Leandro deu ok, Júlia tá ok, Eli também tá ok. Bom, então nós enviamos aí o ofício, né, na segunda-feira, né, o ofício, o despacho da programação anual de saúde e também dando início, né, ali a abertura do monitoramento, né. Esse monitoramento ali agora ele é o segundo quadrimestre, né. Nós fizemos o primeiro monitoramento mais ou menos ali entre é, final de abril, né, ali mais ou menos no mês de abril, finalizando ali, e, e um dos pontos que nós precisamos estar alinhados é a questão do prazo, né. No primeiro monitoramento nós acabamos excedendo muito o prazo, né? Por isso que nós já antecipamos aí o monitoramento. Nós sabemos que podem ter ações que estão aí concomitantemente em execução, né? Porque o quadrimestre, né, encerra-se em agosto, né, 31 de agosto, mas a gente precisa dar início ao monitoramento. Por quê? Porque nós precisamos dessas informações para gerar o RDQA, né? E o RDQA, que é o relatório do quadrimestre anterior, ele tem um prazo para ser apresentado na Assembleia Legislativa, na Casa de Leis. E no primeiro monitoramento, como nós tivemos que cobrar alguns setores, né, nós mandávamos no grupo a quantidade de ações, olha, está faltando tal setor aqui responder o monitoramento. E com isso a gente veio terminar ali mais ou menos, né, maio, né, abril a gente iniciou, maio, e o RDK ficou pronto lá para junho, né? Aqui para junho a gente tinha também a programação anual de 2025. Então, devido a essa demanda, né, e essa demora na resposta, acabou atrasando o relatório RDQA. Então, o primeiro RDQA ele vai ser apresentado os dois junto agora com o resultado deste monitoramento na Casa de Leis, né? Todos estão conseguindo ouvir? Tem alguma dúvida? Então esse é o ponto principal, né, da questão desse monitoramento, que é a responsabilidade ali na questão do prazo, né? Então assim, pode surgir alguma dúvida assim, no sentido que, Fernando, eu tenho uma ação que ela está sendo executada justamente nesse mês de agosto. O que eu faço no monitoramento? Eu deixo para responder só quando eu executar a ação, né, e deixo para responder lá no dia 20, 21? Não. Se você já sabe que, né, você já está executando uma ação dentro desse mês e você já sabe que essa ação ela vai ser executada, né, uma capacitação, uma campanha, você já faz o monitoramento com esse resultado, já preenche, porque a gente trabalha aqui com a transparência, com a sinceridade, né? Então já vai tá preenchido o monitoramento com esse resultado, sendo que está em execução, né? Alguma ação ainda que porventura estiver sendo executada nesse mês de agosto. Então você já lança o monitoramento com esse dado, né? E porque você precisa cumprir ali o prazo do ofício, tá? Então você já alimenta, né? Você tem, acredito que todos os setores, unidades têm o seu acompanhamento, né, dentro do plano de ação. Então, se o monitoramento anterior, né, lá no sistema, nos vídeos mostramos lá como é que está o monitoramento anterior. Se no monitoramento eu fiz 2 capacitações, um exemplo, e eu estou executando agora em agosto uma terceira, então logo eu vou somar o resultado e já vou preencher o monitoramento. Eu não preciso esperar até o dia 23, até o final do mês, para poder responder o monitoramento. E aí, se eu deixar para responder dia 30, dia 28, 31, eu vou atrasar, né, o prazo do monitoramento e, consequentemente, atrasar o RDQA. Beleza? Bom, então, o objetivo dessa reunião é explicar um pouco aí sobre a questão da programação,
né, elencar, destacar que ela é um instrumento balizador que vai a contribuir no atingimento do plano estadual. O plano estadual tem alguns setores que atuam como pontos focais, né? Por exemplo, eu tenho aqui o barco. O barco ele tem apenas ações da programação de saúde. Ele não tem metas do plano, mas o barco tem que conhecer o plano estadual de saúde. Então, ou seja, quais ações do barco que vão ajudar ali no plano estadual de saúde. O barco não é o ponto focal do plano estadual, mas na inserção, né, no atendimento primário à saúde, as ações do barco vão contribuir com o plano estadual de saúde, né? Então temos alguns setores que atuam com esses pontos focais e queria deixar bem objetivo que nós temos dois instrumentos, né? Nós temos dois grupos no WhatsApp, né? Quem participa dos dois grupos, dá um ok, dá um joinha. Quem participa dos dois grupos, Daniele, Júlia, Marcélia, né? Várias pessoas. Então, são dois instrumentos, o plano estadual, né, que é por quadriênio, e a programação anual de saúde, que é ano a ano, ações que vão contribuir para o atingimento do plano. Então, a questão que eu queria deixar bem objetiva é que nós temos dois instrumentos que estão com o mesmo prazo de monitoramento. E caso, né, você vai delegar para alguém, né, algum servidor do setor realizar o monitoramento, que a gente delegue ali com responsabilidade nas informações, para que o monitoramento venha a ser preenchido corretamente, né, o resultado apurado, né, que a pessoa faça contextualização do monitoramento anterior, né, e verifique ali dentro da metodologia, né, do problema, plano e progresso, quais são as novas situações. Então, quando eu delegar para um servidor, ele tem que conhecer a metodologia, ele tem que conhecer o andamento, né, o acompanhamento da execução da ação. Não posso colocar um servidor que ele não está acompanhando a ação, ele não sabe como é que está sendo desenvolvido e preencher de qualquer maneira, né? Por isso que nós fizemos o vídeo para instruir, né, o passo a passo dentro do sistema, e no vídeo também nós colocamos ali aquela riqueza de informações. Por quê? Porque eu, Fernando, né, o eixo gestão, Kenny, a Suelen, precisa entender, né, como é que está sendo executada aquela ação, aquela determinada ação. Então quando nós validamos cada ação uma a uma, nós temos que ler ali como é que foi o monitoramento anterior, né, e também o monitoramento atual, porque isso vai ser gerado um relatório, né, um relatório que é anexado no processo e também entra no final, né, dentro do relatório anual de gestão, né, do RAG, vai entrar todas essas informações. Então a gente não apenas a gente valida por validar, não. Nós temos 1.165 ações em que nós lemos uma a uma, né? Então se o servidor, né, preencher de forma equivocada, nós vamos gerar retrabalhos e vai demorar, né, ali a sua ação ser validada, né? Então queria deixar isso assim bem explícito, né? Não é cobrança, é mesmo no sentido mesmo de alinhamento das informações para a gente poder trabalhar em parceria, né? E conseguimos aí atingir o objetivo do monitoramento. Eu sei que vocês estão cheios de demandas, né? E a CESAL é isso, ela não para, mas a gente pode descentralizar, mas acompanhar, né, cada informação a ser lançada no sistema. Todos entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Se quiser participar, pode levantar a mãozinha que a gente dá a oportunidade. Bom, acredito que todos conhecem a plataforma, né, de sistema de planejamento de saúde, né? Nós temos também o tutorial realizado ali no YouTube com as orientações.
Os instrumentos, né? Tanto a parte de fundamentação legal, acredito que todos conheçam a importância de cada um, né? Dentro das diretrizes, do objetivo, né? Das metas que norteiam, né? O plano estratégico da CESAL, né? E também porque nós lidamos com gestão de recursos, né? Transparência, prestação de contas. Então a ação, né? Você planejou, né? Programou ela com aquele recurso e aquele recurso você vai utilizar na execução, né? Então são ações que vão depender de autorizações, vão depender, né? De abertura de DOD, né? Então são ações que podem ter alguns percalços e esses percalços são justamente o que a gente precisa estar monitorando e acompanhando, né? Desde que surjam os problemas, que eu tenha uma tomada de decisão para resolver os problemas, né? E que vão ser elaborados planos, né? Para resolver os problemas e vai ter ali aquele nível de progresso que você conseguiu executar. Né? Outra situação que a gente já vai entrar na questão do sistema. Nós temos aí o grupo do WhatsApp, tá? Para facilitar. Nós temos também os links que foram enviados aí no ofício, né? Todos conseguiram receber o ofício, faltou algum setor. Eu até deixei lá no grupo, né? Avisei na semana anterior, na semana passada, que a gente iria dar início ao monitoramento, né? O Romildo recebeu, tá tudo ok. Bom, então vou apresentar aqui a tela, né, do sistema, para a gente não delongar muito, né? Já se passaram 18 minutos. Vamos apresentar aqui a tela do sistema. Bom, então agora nós temos aí, todos estão conseguindo ver aí a tela do sistema. Ok, Júlia, ok, Fernanda, beleza. Então nós vamos acessar aqui o sistema de planejamento. Vou dar ok. Bom, o sistema ele tem esses menus superior esquerdo, né? Nós temos aqui a aba monitoramentos, né? Essa aba aqui, monitoramentos, e aqui nós temos os dois instrumentos. Em cima nós temos o monitoramento da programação anual de saúde, o monitoramento da paz, e no mesmo submenu nós temos o monitoramento do PES, né? Do Plano Estadual de Saúde. A reunião de alinhamento do plano estadual será amanhã, tá? Então eu acredito que vai ter pessoas que vão participar também desse alinhamento. Mas nós vamos aqui entrar no monitoramento da paz. Quando eu entro aqui no monitoramento da paz, o sistema ele pede para a gente selecionar o plano vigente, né? Então 2024 a 2027, que é o quadriênio vigente. Então tá, a paz ela está atrelada, né, com o plano estadual e nós vamos selecionar a programação, que é a de 2024, que é o ano corrente, né, que nós estamos em exercício. Ao selecionar a de 2024, nós vamos acessar o segundo quadrimestre, né, que está liberado aí para todos, né, todos têm usuário, né, liberado, nós fizemos a liberação no sistema, então aqui é o segundo quadrimestre, tá? Lembrando, ao delegar para o servidor, caso o servidor não tenha experiência com o sistema de planejamento, lembre ele que é o segundo quadrimestre, né? O primeiro quadrimestre ele está aqui disponível, então para evitar equívocos, né, de alteração de dados, de informações, orientar sempre, né, o servidor, olha, é o segundo quadrimestre, tem um vídeo lá, né, para você acompanhar e aí você faz essa descentralização e evita, né, algum problema
na questão de preenchimento inadequado ou em um campo que não é o correto, que é o destinado para esse monitoramento. Então esse é o segundo monitoramento que nós vamos estar selecionando aqui. Então, aqui você pode escolher o setor, né? Você pode escolher dentro da CESAL vários setores. Você pode pegar aqui o CGP, né? Aparece aqui o CGP. Você pode pegar a CAMI, né? E eu posso também pegar todos da CESAL, mas você irá selecionar, né, a sua área correspondente. Eu vou dar um OK aqui na pesquisa, né, e eu vou colocar aqui, ó, que os que foram respondidos e que estão pendentes aqui de validação. Então, aqui para vocês mostrar para vocês, aqui ó, já tenho eu tenho a Gevisa, já respondeu uma aqui, ó, né? Ela colocou aqui uma carinha verdinha aqui, né? Na escala de êxito do indicador, né? Bom, a escala de êxito do indicador, a ação dela é uma meta anual de 9, né? Só que ela apurou 3 até o momento, né? Olhando assim para o monitoramento, a gente dá a entender que não tá bom, porque ela não atingiu nem 50%, mas a escala de êxito ela não se refere a isso, né? A escala de êxito se refere às considerações, né? Ou seja, a quantidade de público que ela conseguiu atingir, né? Ou a quantidade de servidores, se for uma capacitação, né? Então, a escala de êxito do indicador não está relacionada ao resultado, né? Pode ter esse atingimento de 3, né? Dentro das considerações foi excelente para a Gevisa. Então eu queria deixar bem explícito isso daqui, por quê? Porque uma das coisas que a gente mede como parâmetro é se a ação ela está sendo eficaz, se ela está realmente gerando um produto esperado, né, dentro daqueles benefícios, se realmente está chegando tanto na população quanto no trabalhador, né, no caso o SESMIT, né, Saúde do Trabalhador. Então, ou o CGP, né, na parte de, de capacitação do servidor, né, ou alguma ação voltada ao servidor. Então, se eu tenho servidores qualificados, capacitados, dentro da minha consideração, é excelente, mesmo que eu não tenha atingido na sua totalidade o resultado apurado. Beleza? Todos entenderam? Tem alguma dúvida? Quiserem perguntar, pode, né? Aqui, a Gevisa, ela fez umas considerações, mas aqui, mais abaixo, ela colocou aqui, ó, problema. Não houve problemas, né, na execução da referida ação, tendo em vista que ela está acontecendo conforme o cronograma da programação anual de saúde, né? Então, ou seja, aqui a gente olha o monitoramento anterior para verificar a existência de problemas e agora ela diz que não tem nenhum problema aí em andamento, mas ela tem aqui também nível de progresso, né? Então, assim, em relação ao resultado apurado, né, ficou alinhado, né, as estratégias da Gevisa, né, de validar o alcance do indicador, né, dentro do programa 134, né, das ações de vigilância em saúde, então relacionadas às notificações de acidente de trabalho, né, com a exposição de material biológico, né, e intoxicação exógena. Então, assim, participar, né, de um evento no Ministério Público do Trabalho com um tema, né? Então, aqui ela colocou aqui participar, né? Então, ou seja, o progresso é aquilo que a gente já atingiu. Então, provavelmente aqui estaria dentro do plano, né? Dentro do plano, ela faltou aqui dentro da metodologia OKR faltou o plano, né? E ela colocou como progresso. Então, provavelmente esse monitoramento aqui vai voltar para ajuste, né? Porque ficou faltando isso daí e aí fica uma informação que não fica dentro de um entendimento, né? Porque ela colocou como se fosse ainda participar, né? Desse evento no Ministério Público. Então, se ela colocasse no plano,
Aí o progresso, né, ficou alinhado, beleza, já alinhou, então um progresso. Né, e aí essa participação seria o plano, então faltou aqui o plano. Então provavelmente pode ter sido algum servidor que foi delegado o preenchimento, mas às vezes ele não seguiu o vídeo tutorial, não seguiu as instruções. Né, tem que ter a estrutura do OKR, beleza? Caso, né, a unidade, né, nós temos 1.165 ações. Caso ela não coloque o PPP, minimamente ela tem que colocar informações que a gente, considerações que a gente vai entender que existe ali um PPP ali dentro. Né? Se colocar assim, em uma linha só, se colocar assim, em relação ao monitoramento anterior, seguimos com a execução da programação anual de saúde. Isso é um tipo de informação que não tem como entender como que está o andamento, então vai voltar para validação. Né? Então, respostas curtas de uma linha, sem uma contextualização, sem um entendimento, volta para ajuste. Né? Então, são 1.165 ações em que vão voltar para ajuste e vão ser validadas de novo. Então, nós temos um prazo, né, de 3 semanas. Então, é para a gente evitar, né, retrabalhos. Né? Então, procura tirar um tempinho. Eu sei que é bem corrido, né, as demandas. Tira um tempinho, assiste o vídeo, né? Separa um tempo ou senta junto com a pessoa, faz um monitoramento e deixa a pessoa fazer o restante, o servidor, para não evitar esses tipos de retrabalhos, tá ok? Todos entenderam? Aqui eu dei o exemplo aqui da Gevisa, mas não vou entrar em todas aqui as ações, beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação ao monitoramento? Tem dúvida no chat? Vamos olhar aqui. Oi? Bom, a Adriana fez. Oi. Estão me ouvindo? Tá, da CIB, né? Eu vou liberar a CIB e depois eu respondo aqui a pergunta da Adriana. Pode falar. Bom dia, gente. Bom dia. Coisa para ti. A gente está fazendo o segundo pagamento. Esse resultado apurado. Eu não sei se tu falou em trânsito mesmo, ouvindo tua reunião, mas em trânsito, agora eu estou quietinho. Esse resultado apurado do segundo quadrimestre, ele é o somatório do primeiro e do segundo? Ou tu não falou isso ainda, me desculpa? Boa pergunta. O resultado do segundo quadrimestre ele vai ser somado, sim, ao do primeiro. Por exemplo, aqui da Gevisa, digamos que no primeiro ela fez 1 e agora no segundo ela conseguiu mais 2, então ela fez 3, beleza, ela somou. Mas vão existir ações que não conseguiu somar, né, continuou com o mesmo resultado apurado, mas que às vezes ali no PPP mudou alguma informação. Né? Olha, estou aguardando agora a Supel, então já mudou o preenchimento do monitoramento na parte textual, né, não ao resultado. Ou se a pessoa já atingiu, né, por exemplo aqui, né, se a unidade, né, atingiu 10, não tem problema, ela ultrapassou a meta. Né? É importante que seja, né, olha, a satisfação é excelente, nós conseguimos ultrapassar a meta. Enquanto nós temos insumo, temos panfletos, nós continuaremos executando. Você tem até o final da programação para executar mais ainda. Quanto mais ser executado, melhor, porque vai estar acima do que foi planejado e consequentemente, o benefício, o resultado esperado vai ser maior. Ah, entendi. Então, quer dizer que, por exemplo, na minha planejei minha meta por ano. Isso. 6 no primeiro quadro, no segundo, então já tenho 7. É isso? Isso. Vou colocar o resultado apurado, é ok. Por quê? Porque nesse quadrimestre eu fiz as 4. Então, entendeu? Não é assim. Isso. Ah, às vezes vai existir assim, a gente sabe que muitas das vezes a execução da ação está atrelada ao orçamento, né? Beleza, se você conseguiu atingir o 100%,
Você não vai fazer só colocar lá o mesmo valor do resultado e dizer que foi atingido no primeiro quadrimestre. Né? Você pode colocar o mesmo resultado, mas nas contextualizações, surgiu uma necessidade de continuar executando essa ação e solicitamos, né, ao GCR para captação de mais recursos para continuar o andamento da ação. Aí você vai contextualizar, né, vai colocar o PPP e vai dar a entender que a ação ela vai ser continuada. Tá ok? Muito Bom, eu vou responder aqui a pergunta no chat da Adriana Andressa. O PPP tem que ser colocado para as ações realizadas e para as que ainda estão a realizar. O PPP ele foi colocado, ações realizadas, então foi colocado no primeiro monitoramento, né? Então você já fez um PPP lá naquele primeiro monitoramento. Você vai comparar, né, o primeiro monitoramento. Vou abrir aqui para vocês, só um momentinho, onde que vocês irão visualizar o campo do monitoramento. Ó, aqui no monitoramento atual, né, quando eu entrei na ação aqui da Gevisa, ela já colocou 3, né, e colocou aqui a contextualização. Mas aqui, ó, no monitoramento anterior, né, já havia também um PPP, ó, né? Então, o que nós fazemos aqui do eixo gestão? Nós comparamos esse PPP e verificamos o nível, né, de progresso em relação ao monitoramento atual. Então, o PPP ele vai existir em todos os quadrimestres, tá? No primeiro, no segundo e no terceiro. É importante você não copiar e colar a mesma informação, né? Por quê? Porque você tem as ações, como elas são temporais, elas vão modificar as informações. Então vai surgir algum nível de progresso, um percalço, né, um acompanhamento. Por isso que nós, como gestores, devemos estar sempre acompanhando as ações. Todos entenderam? Mais alguma dúvida? Ó, aqui dentro da Gevisa, ó, dentro da Gevisa, no monitoramento anterior, ela colocou também dentro do nível de progresso, né, participar, né, do evento, né, do Ministério Público. Ou seja, nesse segundo quadrimestre, se ela não conseguiu participar do evento, qual é o problema que está acontecendo que ela ainda não conseguiu participar do evento? O Ministério Público ainda não liberou, né, ali o cronograma, uma agenda, né? Então isso já é um problema, né? Então estava no progresso dela, do primeiro monitoramento, ela repetiu nesse segundo. Então no terceiro nós vamos analisar e vamos olhar e falar, olha, conseguiu, né, realmente fazer o evento lá no Ministério do Trabalho, mas por que não participou? O que faltou? Faltou agenda, faltou liberação da equipe, alinhamento, né, das equipes, faltou recurso de deslocamento do servidor. Então essas informações aqui elas não podem estar iguais. Por quê? Porque sempre vai ter algo, né? Porque as ações elas correm, né, mês a mês, sempre vai ter algo que não é sempre o mesmo. Então sempre vai surgir alguma situação extraordinária que você tem que estar acompanhando e relatando ali na ação. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia. Marcélia da POC. Oi, Marcelo. E a ação que foi realizada 100% no primeiro quadrimestre, ela vai aparecer nos outros 2 seguintes e a gente tem que informar de que maneira? Que foi realizada já 100%? No caso, o ideal é que o monitoramento não seja só uma linha de resposta, né? Siga a mesma estrutura e a contextualização você vai dizer que foi realizado, né, no primeiro quadrimestre, né, aí você vai colocar suas intenções, né, de continuidade da ação ou não e vai colocar ali o PPP.
né? Se caso você não vai continuar a ação, ela já está finalizada, você pode repetir o PPP anterior, mas você tem que colocar a contextualização diferente do primeiro quadrimestre. Ah, tá, mas tem que ter o PPP, né? Isso, tem que ter. Obrigada. De nada. Quantos minutos que ainda está faltando? A gente disponibilizou aí no chat a gente vai disponibilizar no grupo a lista de frequência, de presença, tá? Faltando 15 minutos. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Quando a ação teve uma quantidade apurada no primeiro monitoramento e no segundo teve novos dados, será feita a soma dos 2 quadrimestres e o lançamento, ou só a inserção dos números novos? Não, tem que ser tanto as informações, né, relacionadas a esse aumento do resultado apurado. Tá? Tanto o resultado apurado quanto as informações de contextualização, né, problema, plano e progresso, né, porque sempre pode mudar, né, igual mostrei aqui em relação aqui à Gevisa, ela repetiu aqui o progresso, que era o evento, né, então nesses 2 quadrimestres ela ainda não participou, mas no terceiro ela, né, vai ter que dizer se conseguiu participar ou não e quais os problemas que ela enfrentou, né, e os planos que ela tomou de tomada de decisão para resolver aquele problema. Mais alguma dúvida ou mais alguma participação? Todos conseguiram encontrar o campo monitoramento anterior, conforme o tutorial? Cami, ok, Júlia. Quem está levantando aqui a mão é o Ailton, né? Pode falar, Ailton. Tá, o Ailton, eu vou liberar o Ailton, depois eu libero aqui a Massa, tá? Pode abrir, Ailton, o seu áudio. Não, eu tinha entendido errado, no WhatsApp. Ah, beleza. Então, Massa, pode abrir o seu áudio, pode interagir. Fernando, Oi. ontem eu entrei no sistema e aí, ao tentar filtrar as ações aqui do CAPS, Madeira Mamoré, ele não filtrou apenas as nossas ações. Apareceram para mim 1000 e tarará ações. Eu não consegui filtrar apenas as ações do CAPS. Eu queria saber se está acontecendo com mais alguém. Beleza, Massa. Eu vou fazer CAPS DD ou é CAPS 2? CAPS 2. CAPS 2, beleza. Eu vou acessar aqui o sistema. Provavelmente ali na setinha, né, que eu explico lá no vídeo, tem como você selecionar todos os setores da CESAL ou só o CAPS. Tá? Eu vou abrir agora aqui no sistema. Aí eu peço que você acompanhe aqui, por gentileza. Ó, lá no menu, né, monitoramento da paz, você vai clicar. Aí você vai selecionar o plano vigente, né, 2024 a 2027, a programação 2024 e o segundo quadrimestre. Beleza, selecionei isso aqui, aí eu vou aqui na Secretaria CESAL e ele vai abrir os setores aqui, ó, dentro da CESAL, tá? Aí aqui eu vou colocar CAPS. Aí vai aparecer CAPS 2, né? Para me selecionar só o CAPS, eu vou, né, aqui, ó, nessas setinhas aqui, vou puxar aqui para você. Nessas setinhas aqui, ó, eu vou selecionar nessa setinha singular. E aí o CAPS, ele vai ser levado para cá, ó. CAPS 2. Quando eu faço isso, eu vou aqui no botão pesquisar, ele vai trazer só as ações do CAPS. São 2 ações que o CAPS 2 tem programado. Certo. Conseguiu entender como é que faz Entendi, o sim. filtro? O meu erro foi na hora do filtro, eu não coloquei a Isso, CESAL, eu coloquei nos dois filtros, eu coloquei CAPS 2. isso. Aí no caso você tem que colocar CESAL e só CAPS 2 e levar para o campo, para a caixinha que fica à direita da tela. Certo, obrigada, Tá Fernando. bom?
Mais alguma dúvida? Mais alguma interação? Vocês têm alguma dúvida em relação a percentual, indicador? Eu coloquei lá no vídeo, né, também sobre o percentual da paz, a Adriano. Pode liberar seu áudio, Adriano. Bom dia, Bom dia. Gabriela da Regional de Paraná. Uhum. Tem algumas ações, Fernando, que envolvem financeiro. E as regionais, ela depende das coordenadorias, da central. Uhum. E No essas caso, ações, às vezes, elas... você fala Oi? de repasse, de alguma coisa assim nesse sentido? Finan- Financeiro, né? Algumas ações que foram cadastradas. Aí, quando a gente entra no processo SEI para ver como que está o andamento, para a gente poder fazer o PPP, Uhum. às vezes o processo está restrito, aí a gente não consegue colocar todas aquelas informações descritas que vocês pedem. Entendi. E daí? Nesse caso, você pode estar entrando em contato mesmo pelo telefone com a pessoa responsável que vai te passar essas informações e fazer um alinhamento para ver se ela consegue te passar gerar, porque não sei, tem como você gerar ali o PDF das informações. Aí você pede para ela, olha, me envia o PDF desse processo porque eu preciso fazer o monitoramento, né, porque essa ação está cadastrada aqui. Qual é a GRS de Paraná? Isso. Qual é o número da GRS? Eu falo de uma forma geral, né? A primeira, de Primeira Paraná. GRS. Somente. Porque muitas ações, eu não falo não só pela minha, todas as outras, né? Uhum. Mas a gente utiliza aqui como Nós não exemplo. somos ordenadores de despesa, então, para algumas ações, a gente depende das coordenadorias da central. Entendi. Então, realizar oficina, participar das reuniões, coffee break, realizar no CREX. Por exemplo, nós temos um monte de coffee break aí. Aqui, a do coffee break. Só achar ela. Ofertar coffee break nas 10 reuniões da Comissão Intergestora Regional. Correto. Qual seria a sua dúvida em relação a isso? No caso, a pessoa que libera Então, coffee break... até o momento não aconteceu nenhuma. Isso, até o momento não aconteceu nenhuma. Porém, existe um processo SEI que eu vi, e a central encaminhou para cá, e aí quem está tomando conta dele é a menina da CIR, que fez uma resposta, mas esse processo, se eu não me engano, ele não é um processo nosso, ele está restrito, então eu não vou conseguir informações. Em caso, então eu vou ter que descobrir quem foi que encaminhou esse processo para cá e solicitar como que está o andamento dele para mim fazer o PPP. Isso, porque assim, eu acredito que já deve ter sido, né, ofertado esse coffee break. Então, com certeza vai ter algum processo... Não foram. Para nós, foi? Para nós, não. Tá, não foi ofertado para a Comissão Intergestora Regional. Certo. Então, aí no caso, se não foi ofertado nada, então logo o seu resultado apurado é 0. Só que para contextualizar, né, e informar o PPP, os problemas, você vai ter que procurar justamente esse processo que ficou pendente, ficou parado, né, se foi aberto o DOD, né, ou não, se o setor que libera o coffee break, se foi autorizado, se não, por que não foi autorizado, né? Porque dessa de 2024, nós não fizemos os DODs, né? Ano passado, nós começamos a fazer, eu falo nós, acho que todas as regionais, né? Começaram a fazer o lançamento no Compras para a Paz 2025. Sim. Só que aí o Compras, né, ele é para o ano que vem. No caso, o de 2024 não é pelo Compras, né? Então, no caso, é via processo mesmo. Então, com certeza vai ter algum outro setor que ficou responsável, né, sobre essa ação, no caso, acredito que até a própria COSAD, né, que auxilia as GRS, justamente você tem que entrar em contato com a COSAD e verificar como é que está essa sua ação,
propriamente específica para você conseguir alimentar, mesmo que o resultado não seja, seja zero, né? Não tenha sido apurado nada, Ok. tá bom? Aí Tá assim, joia, entendi. o que Tá eu joia, obrigada. recomendo, né, essa ação, vocês têm 50 ações, né? Então assim, essa ação, Uhum. ela provavelmente ela não vai ser dentro desse último quadrimestre, do segundo para o terceiro, eu não sei se você vai conseguir atingir a oferta dos 10 coffee break. Mas você tem 50 ações, Uhum. né? Então você tem que priorizar, caso essa de coffee break não seja ofertada até o final do ano, priorizar as outras 49 na sua execução, porque aí você tem um total aí de 90% de atingimento das suas ações, para não prejudicar, né, as ações dentro da competência da GRS, Sim, beleza? sim. Então aí, Minha dúvida era mesmo só da forma de contextualizar o PPP, uhum, beleza, aí você verifica lá com a COSAD, tá? Mas, né, e pede ó, assim, pede um pouco assim de empenho ali para liberar para você não ficar sem atingir nada dessa ação, tá bom? uhum, tá ok. Obrigadão. De nada. Bom, o contábil aqui. Fernando, o segundo quadrimestre se encerra dia 31. Devemos preencher as informações até o dia 23. É isso mesmo? Sim, conforme, né, foi falado no início do alinhamento, por mais que estejam ações em execução, você já faz a somatória, né, nos garantindo, né, que você vai finalizar a ação, e você já faz a somatória e já preenche. Tá? Por quê? Porque nós não podemos atrasar o RDQA que vai para a Casa de Leis. Então nós já precisamos da informação, mesmo que só se encerre no dia 31, a gente já precisa ter monitorado aí a programação anual de saúde. Mais alguma dúvida? Todos já estão no sistema? Tá tudo ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma participação? Todos conseguiram entender a respeito, né? Então nós procuramos assim dar aí um prazo de 3 semanas para a gente realizar as ações. Nós temos aqui, ó, até o momento, eu vou abrir aqui para vocês, nós tivemos mais ou menos 4 ações preenchidas, tá? Até o momento, 1.165. Então eu entendi que realmente vocês estavam aguardando, né, ali o alinhamento, é importante, né, a reunião de alinhamento. Mas, né, então é de suma importância agora, depois desse alinhamento, vocês já, né, derem a atenção a essa demanda para a gente poder finalizar no prazo. E aí eu vou estar mandando no grupo do WhatsApp ali os setores, a quantidade que vai faltando de preenchimento para a gente estar com essa atenção aí no monitoramento. Mais alguma dúvida? Bom, Ô, nós temos... Fernando, Oi, pode Fernando, falar. deixa eu perguntar só alguma coisa que talvez seja de interesse de todos. Uhum. Olha só, Fernando, por exemplo, gente que demanda não só da gente, a aquisição do produto demanda de outra coordenação, ou seja, nós previmos na nossa paz, porque tem que prever, né? Só que a ação demanda, um exemplo, tá? Bem prático, a aquisição de frigobar. Existe um processo no CEI da GAD, que para comprar todos os equipamentos de refrigeração, etc., geladeira e tal. A gente previu no nosso, nós precisamos de um frigobar, então nós previmos no nossa paz da CIG, a aquisição de frigobar. Só que o processo demanda deles. A gente só faz acompanhar o processo e coloca aqui. Por exemplo, a gente não tem ainda o frigobar. Não sei quando vai sair, talvez nem saia esse ano, nós já estamos em agosto, né? E às vezes é uma demanda de processo licitatório, a gente entende como é que é a morosidade. E às vezes nem sai, mas a gente coloca no nossa paz, continua colocando, que é uma paz de 2024, sendo que no PPP a gente explica a situação. O problema é que o processo está tramitando e tal. O progresso, aí o que eu colocaria no progresso? Porque não vai ter progresso, porque nós não temos nada, vai ser zero a nossa aquisição. Aí progresso nenhum, né? Então a gente, na contextualização aí, a gente coloca o problema. O plano é acompanhar o processo, que esse é o nosso planejamento, que a gente não tem, né, como acelerar o processo de licitação, de aquisição, e o progresso não tem. Aí a gente coloca o que seria que a gente colocaria nesse progresso. Mas a minha linha de raciocínio está correta?
Bom, então o que acontece? Quando a gente pensa na ação propriamente, né, em aquisição, essa aquisição, ela não é somente, como se fosse a programação anual de saúde é como se fosse uma lista de compras, né? Isso que a gente enfatiza na capacitação foi justamente isso. Qual é o intuito ali do frigobar? Por exemplo, eu preciso refrigerar insumos para que eu não venha, né, perder a quantidade ali daqueles insumos e venha prejudicar o atendimento da população. Então, ou seja, dentro desse contexto, esse é aí você vai exigir o nível de progresso, né? Então eu tenho um problema que está parado, né? O processo está dependendo de uma autorização ou está parado lá na Supel, né? Na aquisição, né? Então, assim, esse nível de progresso você não tem o frigobar, então você tem um nível de progresso que pode impactar no atendimento. Né? Então, ou seja, o que você está fazendo para refrigerar esses insumos enquanto você não tem o frigobar? Né? Qual é a sua segunda opção? Isso tudo você pode colocar dentro do monitoramento, né? Para mostrar, para enfatizar e elencar que você está conseguindo gerir ali aquele atendimento para a população, que a população não está sem essa proteção. Né? Então isso é importante colocar, mesmo que não esteja um nível de progresso atrelado à ação, né? Mas você pode ter um nível de progresso de como que está funcionando enquanto aguarda a liberação ali da Supel, tá? Não sei se você conseguiu entender. Eu posso, né? Aí você coloca o seu problema e a sua tomada de decisão, que é o plano, né? Então, ou seja, qual é o plano para 2025? Nossa, se eu não conseguir adquirir nenhum frigobar esse ano, então eu vou repetir a ação para ano que vem, né? Já lancei no meu PCA, você pode até colocar isso. Já lancei no meu PCA, né? Então já está tudo ok para comprar ano que vem. Então até lá, o meu nível de progresso eu vou conseguindo refrigerar de outra forma, tá bom? Ela falou, não, não tô questionando nada. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida? Nós temos 3 minutos para encerrar, tá? A live. O alinhamento, né, propriamente, nós vamos disponibilizar ali no YouTube também esse alinhamento, tá? Então, dentro nós vamos disponibilizar a lista de presença e também um formulário de autorização de imagem, tá? Até porque a gente vai lançar isso lá no YouTube, né? Mas a gente lança como para quem tem acesso ao link, né, no sistema, não é aberto ao público, né? Até porque é um alinhamento interno, né? Então são informações aí confidenciais. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguma interação? Então precisava de prazo, entendeu? Eu lembrei disso agora. E dia 31, eu acho que foi o dia que ela então, para finalizar, então, por mais que eu não tenha, né, metas do plano estadual, é importante eu, como unidade ou setor, que tenho pais, ir lá, né, dar uma olhada no PES, né, verificar como é que a minha ação está alinhada com o PES, né, e se eu tiver unidades focais, como pontos focais, também eu posso falar, olha, essa minha ação aqui está contribuindo com o seu PES, né, o seu PES que você atua como ponto focal. E ela pode até pegar as informações com você da sua ação, né, porque todas as ações elas visam, né, o atingimento do plano estadual de saúde, tá, ok? Então, para quem tem, né, ponto focal do PES, então nós temos 2 instrumentos para estar monitorando, né? Então, quem não tem, né, o plano estadual, aí monitora só a PAES. Mas é importante ter o conhecimento do PES, né, dentro aí do mapa estratégico da Secretaria. Ok? Obrigado pelas interações. Então, vamos nos despedir aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no WhatsApp, tá lá no grupo, tá, do monitoramento. Eu agradeço a participação de todos, o empenho, a colaboração, a disponibilização do tempo, tá? E desejo excelente sucesso nas ações e nas demandas diárias. Tá bom? Obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Bom dia.
que não desce.